com 343 metros de altura, extensão de 2.460 metros e com cabos monumentais que sustentam a estrutura de aço e concreto, o viaduto de Millau é considerado uma das grandes obras do século XXI. Esse é mais um vídeo da série Construções Grandiosas. Eu sou Eliezer Carlos Ferreira, engenheiro civil e construtor, e você está no canal Active Engenharia e Construção. O viaduto foi projetado para acabar com o trajeto que precisava ser desviado para uma minúscula ponte na cidade de Millau. Por conta disso, o verão na cidade se tornava um verdadeiro caos, congestionamentos de 3 horas e filas de 29 quilômetros de extensão. Em 2004, depois de 3 décadas de caos, foi iniciada a construção dessa grandiosa obra de arte da engenharia. Mas não seria nada fácil construir essa grande obra de arte. Os pilares do viaduto são os maiores já construídos. No topo do pilar, teríamos que olhar para baixo para ver a Torre Eiffel. Ao passar pelo tabuleiro, você estará dirigindo acima das nuvens, sobre o mais longo tabuleiro em uma ponte estaiada no mundo, e abaixo o maior cânion da Europa. O viaduto é composto por 7 pilares. Cada um deles tem uma altura diferente, já que a obra está localizada em um vale. Para garantir a precisão da altura dos pilares, foi utilizado o sistema de navegação GPS, só que com uma precisão de milímetros. E para isso, um ponto fixo de referência foi instalado sobre o vale e o tempo todo eram feitas medições para monitorar as alturas dos pilares. Qualquer erro poderia causar um grande desastre no momento em que fossem instalar o tabuleiro. Tais estruturas foram construídas todas ao mesmo tempo, o que abreviou a duração total da obra. 30 pessoas trabalhavam em cada um dos pilares em elevadores, já que não podiam usar andaimes devido à altura. Uma técnica muito específica foi utilizada para preencher os pilares de concreto. Os moldes eram construídos de chapas de metal, as quais inseriam o concreto e depois deslizavam até atingir a altura desejada. Isso permitiu que cada pilar aumentasse 8 metros por semana. No final, o pilar 2, considerado o mais alto do mundo, media quase 245 metros. Debaixo de cada um deles foram construídos 4 tubulões, variando de 9 a 18 metros de profundidade e com diâmetro de 4 a 5 metros. Após isso, foram cobertos com uma espécie de molde que ia de 3 a 5 metros de espessura. O concreto foi colocado nos moldes com uma bomba. Os guindastes usados na obra tiveram um papel muito importante na construção dos pilares. Um deles chegou a incríveis 270 metros de altura, e vale lembrar que as condições de trabalho do operador de guindaste foram das mais difíceis porque tiveram que ficar sozinhos nessa altura, das 6 horas da manhã até as 7 da noite. Mas é claro que ele dispunha de todo o conforto, como uma sala de descanso, uma pequena cozinha e banheiro. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like para que o YouTube saiba que esse conteúdo é relevante e recomende esse vídeo a mais pessoas. O projeto foi desenvolvido com o tabuleiro em forma de arco, para manter os motoristas atentos. O esqueleto foi montado com mais de 2.000 peças distintas e cada uma dessas peças tiveram que ser feitas de maneira individual. Outro problema associado à produção das peças do esqueleto era a velocidade de produção. O corte com oxiacetileno iria demorar muito, e a multa por atraso era de 25.000 euros por dia. A solução foi montar uma linha de corte a plasma em grande escala, o que possibilitou a montagem das mais de 2.000 peças em menos de 2 anos. A indústria Eiffel foi a responsável por montar o esqueleto. Isso mesmo, a mesma indústria que construiu a famosa Torre Eiffel. Solucionado o problema de produção e com o tabuleiro montado, o próximo problema a ser resolvido seria o de colocar esse tabuleiro entre os pilares monumentais. A primeira solução seria utilizar gruas para fazer o levantamento dos tabuleiros. Só que devemos lembrar que os pilares são muito altos,
cerca de 245 metros de altura, o que elevaria o preço dessa etapa em um valor absurdo, sem contar a tremenda dificuldade de se fazer isso nas condições do local. A solução adotada foi a de empurrar o tabuleiro pela lateral, o que traz consigo o risco de derrubar os pilares caso algo desse errado. O sistema utiliza um macaco hidráulico especial, com duas cunhas gigantes, uma desliza sobre a outra e servem para erguer e empurrar o tabuleiro. O movimento é feito simultâneo e evita que o tabuleiro empurre o pilar para a frente. Cada ciclo move centenas de toneladas de aço por 60 centímetros. As cunhas foram revestidas com teflon, isso porque a estrutura que estava deslizando sobre elas pesa 36 mil toneladas. O deslocamento demorou 15 meses para ser concluído. Para manter a obra na direção certa, foram fixados receptores de GPS no tabuleiro da ponte e nos pilares, e ainda por cima, fixaram um ponto no vale para confrontar a posição dos demais, reduzindo a precisão de metros para milímetros. Tudo isso para manter a obra na direção certa. A sustentação dos tabuleiros foi feita através de cabos de aço, que podem suportar ventos de até 225 km por hora. Para demonstrar a resistência dos cabos, os construtores fizeram um teste de carga utilizando 28 caminhões, onde a carga sobre o viaduto chegou a 900 toneladas, e ficaram parados no centro da ponte. O tabuleiro cedeu apenas 26 centímetros. A montagem dos cabos foi pensada de maneira a facilitar a manutenção e possíveis trocas futuras. Olhando de longe, parecem ser cabos únicos, mas cada um é composto por até 91 cabos mais finos, que podem ser trocados de maneira individual. Como a ponte é composta por uma quantidade muito grande de aço, a dilatação térmica torna-se um problema que não pode ser ignorado de forma alguma. Isso porque o aço, quando aquecido, tende a se expandir. Em um viaduto normal, são deixadas juntas para dilatação térmica, que absorvem essa expansão e retração. Mas o viaduto de Millau não é um viaduto normal. Toda a estrutura foi soldada em uma única peça e os únicos pontos para dilatação são as extremidades entre o vale. Os engenheiros calculam que, sob o calor de 40 graus, o viaduto cresce em torno de 1,20 m, e por isso foram colocados em cada extremidade juntas de expansão que se movem sobre apoios. Mas e o meio do viaduto? Sendo que para ter estabilidade, o tabuleiro é fixado nos pilares, e com essa expansão é exercida uma força vertical muito grande nos mesmos, e isso poderia romper os pilares de concreto. A solução encontrada foi a de dividir os últimos 90 metros dos pilares em duas partes, tornando-os assim 10 vezes mais flexíveis do que um pilar convencional, podendo assim absorver essa variação sem serem danificados. As hastes têm o formato de Y invertido e pesam um pouco mais de 700 toneladas, com 87 metros de altura. Foram transportadas horizontalmente em uma placa sobre 4 reboques automotivos. Depois, foram erguidas verticalmente por 2 guindastes em cada um dos lados das hastes, deixando com que a gravidade fizesse o trabalho de virá-las na posição certa e, de acordo com os pilares de concreto, foram soldadas sobre a pista. Após passar o primeiro cabo na bainha de proteção externa, a haste foi posicionada no pilar e fixada em seu local definitivo. Os cabos foram então fixados nas âncoras superiores e inferiores. A tensão na estrutura está entre 900 e 1.200 toneladas. O revestimento do viaduto ocorreu entre 21 e 24 de setembro de 2004. A parte de aço foi coberta com uma espessura de 6,7 centímetros de asfalto. No total, 10 mil toneladas de concreto betuminoso foram utilizadas para asfaltar a pista. Fora isso, foram utilizados cerca de 85 mil metros cúbicos de concreto. Para fornecer as 70 mil toneladas de areia e 80 mil toneladas de cascalho necessárias para produzir o concreto,
foi aberta uma pedreira de 70 metros de profundidade sobre 22 hectares. Além disso, o viaduto foi equipado com muitos instrumentos e sensores, colocados nos pilares, na base de aço, nas hastes e nos cabos de sustentação. Estes instrumentos, anemômetros, que servem para medir a velocidade dos ventos, acelerômetros, dispositivos que medem a vibração ou a aceleração do movimento da estrutura, inclinômetros e sensores de temperatura. Servem para detectar qualquer movimento do viaduto na ordem de milímetros e medir sua resistência quanto ao desgaste. 12 extensômetros com fibra ótica foram colocados no pilar 2, que, sendo o mais alto, está submetido a forças maiores. Posteriormente, as informações recolhidas pelos instrumentos são transmitidas por meio da rede a um computador localizado em uma construção próxima ao viaduto. Todo esse monitoramento é feito para garantir a segurança dos usuários. O lucro total do pedágio ficará por 75 anos para a Eiffage, empresa responsável pela construção do viaduto. Isso porque a construtora custeou os 700 milhões de dólares, quase todo do seu bolso. A construção do viaduto de Millau demorou 3 anos e tem garantia de 120 anos. É, antes de qualquer coisa, uma história composta por pessoas, competências e talentos. Mais de 600 pessoas trabalharam simultaneamente nela. A construção de um dos maiores viadutos do mundo envolveu muitos conhecimentos e atividades diversas. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não deixe de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdo como esse. Até o próximo vídeo.